Saúdo a Igreja de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e com a paz do nosso Deus e Pai, Criador de todo o universo e de tudo que existe. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o Pastor Lucas. Deus nessa noite nos trouxe aqui com uma palavra poderosa, vinda do alto trono do Senhor. Ontem não gravei o áudio porque a gente estava cultuando ao Senhor aqui em casa, mas desde já estou aqui explicando aos irmãos por que não gravei o áudio ontem. Aleluia. A palavra de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 24 e versículo 24. Glória a Deus. Vamos estar lendo até o versículo 34. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Glória a Deus. Esta passagem refere-se aos discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma pequena ilha, ou um pequeno povoado, ao qual os seus discípulos ali já no dia de domingo, no terceiro dia após a morte de Cristo, eles iam ali conversando acerca do Senhor. E diziam, nós achávamos que ele era o Messias. E muitos também acharam que ele era. Mas hoje já é o quarto dia, o terceiro dia, perdão, e nada do Senhor. Nós às vezes somos incrédulos acerca daquilo que Jesus falou para conosco. Porque nós vemos os dias se passando, as horas se passando, a gente diz, mas não se cumpriu ainda. Será que foi o Senhor mesmo que falou? E aí vem a dúvida, porque a dúvida vem do inimigo. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus, colocar uma dúvida. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, que te livrem. Aleluia. Tentou Jesus por duas vezes, tentando colocar dúvida se, e às vezes, o inimigo da nossa alma vai tentar, às vezes não sempre ele vai tentar colocar dúvida. Aqui aqueles que caminhavam com Jesus, ouvia ele falar, via os milagres, via as maravilhas, ouviu a voz do Senhor pessoalmente, conviveu com o Senhor, mas no momento da dificuldade, no momento da provação, duvidaram da palavra do Senhor. Quando a gente está passando por uma prova, por uma dificuldade,
a gente, na maioria das vezes, acaba duvidando daquilo que Jesus falou a nosso respeito. Mas que façamos como o pai daquele jovem lunático que disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Aleluia. Como Pedro, que ali o Senhor caminhando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: Vem. Pedro foi cheio de fé, mas quando chegou no meio do caminho, que viu a tempestade, viu o vento, ali a dúvida veio, o medo veio e Pedro começou a afundar. Então a dúvida e o medo só faz a gente afundar. Aleluia. Faz a gente perecer. Aleluia. Mas quando nós confiamos naquele que é a rocha eterna, aquele que é escudo e bronquel, aleluia. Quando nós firmamos a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir vento, pode vir dúvida, pode vir insegurança, pode vir tempestade, pode vir água, pode vir rio, pode vir o que for. Nós permanecemos firmes na rocha, porque estamos edificados naquele que é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas se deixarmos a dúvida entrar, a insegurança entrar, o desespero entrar, aí o nosso barco vai acabar naufragando. Então creia que Ele é fiel para te tirar de qualquer situação e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em todo tempo Deus é bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus ali aparece para eles no meio deste bate-papo, desta conversa sobre Jesus. O próprio Jesus aparece e começa a falar para eles, como nós lemos, aleluia, aqui no versículo 25, e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Né? A palavra do Senhor diz: crê em Deus e será salvo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então tem que crer em Deus, mas tem que confiar na palavra que Deus fala na boca do homem de Deus e da mulher de Deus. Jesus disse: vocês são incrédulos, tanto que os profetas falaram, Jeremias falou de mim, Isaías falou de mim, Moisés falou de mim, e vocês não creem ainda em mim? Então vou mostrar aqui na Bíblia para vocês tudo que fala a respeito do Cristo, tanto no Antigo Testamento, naquela época só tinha um Antigo, né? Naquela época, eu vou mostrar tudo para vocês que falava na Bíblia sobre o Cristo. Começou a falar o que Moisés falou, que se levantaria um profeta no meio do povo de Israel igual a ele, e a esse dariam ouvidos. O que Isaías falou, que da raiz de Jessé surgirá um rebento, um rei de reinado de paz, um rei longânimo, que o seu reino será eterno. O que Zacarias falou, aleluia, que do Oriente e do Alto o Senhor nos visitou com a sua salvação eterna e enviou o seu filho João Batista para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que Jeremias falou, o que os profetas falou, Jesus foi falando na palavra. E eles mesmo assim não reconheceram Jesus. Muitas vezes o Senhor está do nosso lado. Na maioria das vezes, quase todo o tempo, o Senhor está do nosso lado, falando no louvor, falando na boca de alguém. Mas se for conhecido, né, como a Bíblia diz, profeta de casa não tem honra, a gente não dá muito crédito. E vice-versa, quando é a gente falando também usado por Deus, as pessoas também que conhecem a gente não dá crédito. Talvez a gente ache que é um louvor normal, mas não. Deus está falando em cima da situação que a gente está vivendo. E a gente ainda fica na dúvida, será mesmo que foi Jesus falando naquele louvor? Ou foi um louvor normal que passou só ali a sequência do louvor pulando, né, e caiu naquele louvor? Será mesmo que ali foi Deus usando fulano para falar? Ou foi ele falando de si mesmo, ela falando de si mesmo? Então Jesus ele está conosco em todo o tempo. Ele diz que eis que nunca vos deixarei só. Estarei convosco até a consumação dos séculos, e vos enviarei outro igual a mim.
Rogarei ao Pai para que envie outro igual a mim, o Espírito Santo Consolador, que estará convosco em todo o tempo, e nunca vos deixarei só, nem órfão. Pelo menos até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai estar conosco. Aleluia. Mas depois ele será tirado desta terra, assim como a igreja também será tirada. Os verdadeiros servos do Senhor e servas do Senhor serão tirados dessa terra para estar no céu de glória com o Senhor. Jesus segue falando, mas porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus diz tudo que Jesus, para tudo que eu passei, ele está dizendo, não abertamente, né? Porque ali os discípulos de Emaús, os dois discípulos, não reconheceram que era Jesus. Jesus falou como se estivesse falando de outra pessoa. Tudo que o Cristo passou, ele tinha que passar para poder entrar na sua glória. Aleluia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Isso que eu falei, começou por Moisés, foi falando isso aqui, estava falando de Jesus, isso aqui estava falando, isso aqui estava falando de mim. Mesmo assim, eles não reconheceram que ali era Jesus. E Jesus, como eu falei, às vezes está caminhando do nosso lado e a gente não reconhece, está falando conosco e a gente não reconhece Ele. Aleluia. Nós temos que reconhecer, porque Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Já a voz do lobo, do devorador, do ladrão, as ovelhas não conhecem. Quando ouve, se espanta e foge. Aleluia, Senhor. E quando chegaram ali na aldeia para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou. E Jesus entrou para ficar com eles. Mesmo eles não conhecendo que era Jesus, eles fizeram algo certo. Chamou o Filho de Deus, o dono da bênção, o Todo-Poderoso, para estar com ele ali na casa deles. Convidou a pessoa certa para entrar na casa deles, mesmo sem saber que era Jesus. Algo que nós devemos fazer, apesar que o Senhor está conosco todo o tempo, mas devemos sempre dizer, Senhor, entra na minha casa, a minha casa é a tua casa. Fique aqui conosco, Senhor. Aleluia. Isso devemos fazer. E isso eles fizeram mesmo sem conhecer que era Jesus. Mas essa atitude deles foram correta. E Jesus entrou para ficar com eles. Assim como Jesus, quando ele passou ali em Samaria, logo após ele ter pregado para a mulher samaritana, ele foi até os samaritanos para falar do reino de Deus e ali pediram para ele ficar 2 dias e ele ficou ali 2 dias em Samaria. Essa atitude também foi louvável da parte dos samaritanos que convidaram o Senhor para estar com eles. Nós viemos aprender com essas duas atitudes e pedir ao Senhor para estar na nossa casa, na nossa cidade, no nosso lar, no trabalho, onde for. Que o Senhor venha estar conosco, nos dando instrução em tudo, nos livrando, nos dando sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E diz no 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Jesus fez algo que ele sempre fazia quando estava reunido com seus discípulos, que era partir o pão, abençoar e dar. Ali naquele momento não restou dúvida que era ele, porque somente Jesus fazia aquilo. Não tinha ninguém na terra que fazia aquele ato de partir o pão, abençoar e dar para o próximo, e dar para os seus discípulos o pão. E eles reconheceram, é Jesus. Naquela hora as vendas dos olhos caiu. É ele. Nós vimos falando com ele, falando dele que ele não tinha ressuscitado, talvez até falando mal de Jesus, Jesus com eles o tempo todo. Aleluia. Mas pena que reconheceram tarde demais. Quando acabou de ver, é ele, Jesus desapareceu. E isso serve de alerta para quem ainda não aceitou Jesus. Você hoje não está vendo ele, mas corre o risco de você um dia ver, sentir a presença e saber que é ele, e ser tarde demais. A igreja já não está mais aqui.
não ter mais oportunidade para você. Corre o risco de você encontrar com ele somente no dia do juízo final, para ser condenado, se não aceitar Jesus antes da sua vinda, ou se não morrer por ele depois do arrebatamento também. Então, enquanto há vida, há esperança. O quanto antes aceite o Senhor na sua vida e comece a servir a Ele a partir de hoje, para que não corra o risco de você, quando ouvir a voz dele ou reconhecer que é Ele, seja tarde demais e não tenha mais nenhuma oportunidade para você de salvação. Aleluia. E a Bíblia diz que ao acontecer isso, eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, eles sentiram a presença. Eles viam o coração queimar, só aquilo que só o cristão que tem a presença do Espírito Santo sabe como é. Eles diz que o coração queimou, ardia. Sentiram a presença de Deus quando Jesus falava com ele pelos caminhos, quando Jesus falava das Escrituras, de tudo que falava dele ali na palavra. Eles sentiram a presença de Deus, mas mesmo assim não reconheceram Jesus. Talvez você vai na igreja, vai no culto, sente a presença, sente o coração arder, mas não reconhece ou não conhece que Jesus está ali do teu lado. Aleluia. Em visão o Senhor já apareceu para mim. E muitos podem dizer, mas talvez foi um anjo, talvez não. Porque a presença do Senhor é diferente. É algo que nada neste mundo tem a presença igual a presença do Senhor. E ali o Senhor desceu no quarto, estava eu e minha esposa orando. O Senhor ficou um joelho dobrado e o outro normal. Ele se abaixou para pôr uma mão na minha cabeça e a outra mão na cabeça da minha esposa. E uma glória desceu naquele quarto que eu nunca vi. Eu vi o Senhor perfeitamente, com os cabelos ondulados, grande, com barba. E os homens hoje em dia querem proibir, né, dentro da igreja, o irmão usar barba. Sendo que, pela história judaica e pelo que eu vi de Jesus, ele tem sua barba, tem seu cabelo, tem o seu vestido. O Senhor pôs uma mão sobre a minha cabeça e a outra mão sobre a cabeça da minha esposa. E a presença do Senhor foi tão forte que eu não sei nem explicar. Ficou cerca de 1 minuto, alguns segundos depois, o Senhor desapareceu, assim como desapareceu aqui para eles. Mas foi glorioso demais. Eu, com olhos fechados, podia ver claramente o Senhor na minha frente. Eu, com o rosto no chão, minha esposa orando na cama, e eu vi, quando ele dobrou um joelho e o outro joelho ficou normal. Ele pôs uma mão na minha cabeça e outra mão na cabeça dela. Foi lindo demais. Até hoje eu lembro cada detalhe. E na mesma hora aqui a Bíblia vai dizer que eles levantaram e voltaram para Jerusalém, lá onde estavam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente o Senhor já ressuscitou. Os quais diziam: verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Os quais diziam: ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão, assim como tinha aparecido aos discípulos no caminho de Emaús. Então a notícia boa e maravilhosa é essa: o Senhor está vivo, ele ressuscitou e ele está vindo buscar a sua igreja, o seu povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se prepare para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e nos preparar para a vinda do Senhor.